Ok, o que nós vamos ver agora com a ajuda do Lucas aqui? Nós vamos dar uma olhada numa outra estrutura e, bem, então tá quase acabando as estruturas que a gente tem para ver em C também, tá? Sobra mais uma ou outra depois que a gente vai ver estruturas de controle de código em si, não estrutura de dados. Mas enfim, nós vamos ver mais uma que existe. De novo, essa daí você pode programar a sua vida toda sem nunca usar. Eventualmente você vai achar alguma situação onde você pode querer usar esse cara ou não, tá bom? E qual é a ideia? Bem, eu vou apagar isso aqui tudo. Eu vou mostrar a seguinte coisa. Se você pega, por exemplo, o X e aí, uma coisa que a gente fez, inclusive, na aula passada, e o pessoal sugeriu que a gente, que a gente poderia mudar um pouquinho o código dessa forma. A gente resolveu de um jeito na aula passada, a gente vai fazer diferente aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ler a variável x e eu vou somar a variável x no acumulador até a variável ser zero. Agora até a variável ser zero, tá? Então, o que a gente vai fazer? Seria assim, while x diferente de zero, a gente vai fazer soma recebe x e a gente vai ler o, o x. Qual é o problema desse código aqui, Lucas? X não está inicializado, né? Na Exatamente. primeira iteração. X não está inicializado na primeira iteração. Então, o que a gente faz? A gente lê o x antes. E aí funciona, tá? Vamos imprimir aqui. A gente poderia ter feito isso, inclusive, na aula passada, só que por conta, bem, sei lá, a gente deu uma empolgada e acabou não chegando, não dando tempo de ver isso, mas não temos problema. Vamos rodar, ver se funciona. Então eu coloco 5, 6, 0. Resposta 11, tá? Estamos bom de programação, não tá não? 15, Pois. 23, 4, 0. Olha só. Mas aí o programa não é tão satisfatório. Por que ele não é tão satisfatório? Porque você tem dois scanf igual. Dois scanf igual, tal. Não é grande coisa. Aí que tá. Por isso que a gente vai achar uma outra solução, que várias linguagens têm, mas nem todas. Tem linguagem que não tem, por exemplo, o Ruby não tem essa estrutura, que ela evita que a gente tenha essa situação aqui. Qual que é o problema exato? O problema que a gente tem aqui é, no começo do laço, a primeira vez, eu ainda não sei se eu tenho que executar o laço, porque eu não tenho nenhum valor para x. Então, se eu tiro isso daqui, eu não sei, por exemplo, o que eu vou fazer, como é que eu vou. Eu não sei o valor de x ainda para saber se eu entro no laço ou não. Eu só vou saber o valor de x quando eu der um scanf, tá? Só que daí já é tarde, o scanf está dentro aqui, então eu teria que obrigar ele a entrar com x. Olha só o que a gente poderia fazer. A gente poderia colocar assim, ó, x é igual a isso aqui. E aí a gente poderia fazer. Eu já vi gente fazer isso, cara, acredita? E aí eu inventei um número lá. Se x for diferente de menos um 2 3 1 2 3 1, certo? Se ele for diferente daquilo, você soma. Dá um Oscar por cara, vai. Nossa. Dá um Oscar por Faria cara. mais sentido botar o scanf em cima, né? Faria mais sentido, mas eu já vi fazer isso. Olha lá, funciona. Aí você fala, mas professor, funciona. Mas professor, passou no Run Codes, conseguiu. Ah, inclusive no Run Codes, só o detalhezinho, eu vi que tinha um problema num dos casos de teste, que estava errado o caso de teste, mas teve gente que conseguiu tirar 10. Isso significa que para você conseguir fazer tirar 10 num programa que tem um caso de teste errado, é na base da gambiarra. Então teve gente que jogou uma gambiarra forte lá para conseguir tirar 10 e agora a gente arrumou. Volta lá e dá uma olhada de novo. A gente até abriu o caso de teste para você olhar e dá uma olhada se você não consegue dar uma revisitada no seu código. Do caso do boliche, tá? Beleza, Eu nesse fiz caso. essa gambiarra. Oi? Quê? Eu fiz essa gambiarra. Muito bom. Em vez de falar que o programa estava errado, você foi lá e tacou uma gambiarra no código e boa, né? Mas não gerou normal. Beleza, mas tudo bem. Gambiarra, gambiarra
no mercado de trabalho é valorizado como um recurso técnico. Porque às vezes você precisa de ter um recurso técnico porque o programa não vai de jeito nenhum, aí você joga uma gambiarra lá, ele faz funcionar pelo menos por um tempo, depois você... Mas tudo bem. Gambiarra do caramba, não vamos fazer assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar um do while. Qual que é a ideia do do while? Bem, primeiro pega o x, tira aqui, não vai fazer nada disso. A gente vai fazer do... Paga esse aqui. Aí o x diferente de zero. E aqui a gente vai fazer. E eu vejo que eu tomei bem cuidado de fazer ele terminar com zero, porque daí eu posso pegar e ler o x, tá? Eu li o x e eu posso somar o x, porque mesmo se o x for zero, não tem problema, porque daí se eu somar zero eu não alterei. Tá bom? Essa daqui é a estruturinha do while. Bem tranquilinha também, bem simplesinha. Então vamos compilar. Deve funcionar. 4, 5, 0, 9. Tá bom? E aí, qual que é a diferença entre o while e o do while? No while, primeira coisa que ele faz é ele testa o laço. E ele não necessariamente entra no laço, porque na hora que ele vai testar o laço pela primeira vez, já pode estar errado. Certo? No que ele testa o laço pela primeira vez, já pode estar errado. Então, na hora que você está fazendo com o while, não tem nenhuma garantia que você entre no laço. Com o do while, você vai entrar no laço pelo menos uma vez. Certo? Você entra no laço pelo menos uma vez, executa o laço pelo menos uma vez, e aí depois que você terminou de executar o laço, você testa a condição. Você testa para saber se o x está diferente de zero. Se ele estiver diferente de zero, você vai e volta lá para cima. Certo? Desculpa, se ele for igual a zero, for igual a zero, você sai. E se ele for diferente de zero, você volta lá para cima e executa de novo, lê de novo o próximo x, soma e testa de novo. E vai ficar nesse laço aqui. Bem, vocês não estão vendo o mouse de novo. E vai ficar nesse laço aqui, tá bom? É bem simplesinho. E, de novo, não é tão usado assim também, entendeu? Porque você tem que ter exatamente essa situação. É uma situação onde eu quero garantir que eu vou entrar dentro do laço, do corpo do laço pelo menos uma vez, e eu só sei se eu vou fazer, se eu vou continuar ou não o laço, se eu vou ter que continuar trabalhando, por exemplo, nesse laço aqui, no final. E não quando eu chego aqui pela primeira vez. Mas isso aí só vai pela primeira vez, entendeu? Então só muda isso. Esse cara só é executado. Ele é executado uma vez e depois faz o teste. Tá bom? Sem muito mais coisa para falar sobre o while, do while, além disso. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma. Diga. Caso o meu código de parada, né, Uhum. o número que eu tenho que dar input para sair do while fosse, por exemplo, -1, Uhum. eu poderia usar esse código, né? Porque eu estava Provavelmente. fazendo as somas, Você né? teria que fazer assim, ó. Se ele fosse -1, então vamos imaginar. Eu vou mudar o programa para ele para quando o número for negativo. Então aqui vai ser se ele for menor que zero, né? Qual que é o problema? Eu vou somar o último número ou não? Esse que é o ponto. Do jeito que ele está aqui, ele vai até achar um número negativo e soma o último número, mesmo sendo negativo. Se é isso que você quer, o código está ok. Concorda? Uhum. Mas e se você não quer isso? Você não quer somar o número se o número for negativo? O que você tem que fazer? If x maior ou igual a zero. Soma. Ah, mas aí já começa a ficar esquisito, né? Isso é meio gambiarra. Já começou a ficar esquisito. Aí, para falar a verdade, porque daí você faz, primeiro você testa, olha qual que é o problema desse programa aqui. Você testa aqui se o x é maior ou igual a zero, para saber se você soma ou não. E depois você testa aqui para saber se você sai do laço. Você está testando duas vezes exatamente a mesma coisa para ver se você sai do laço. Se você faz o programa desse jeito aqui, ele tá esquisito, cara. Porque o que é um programa esquisito? É um programa que para você entender, você tem que pensar um pouquinho. Por que tem essa comparação aqui e uma outra comparação muito parecida aqui embaixo? Por quê? Por que eu tenho duas comparações? Será que o cara tinha um motivo para fazer? De novo, nós estamos trabalhando sempre com programas simples, mas o programa pode começar a ficar mais complicado e aí toda hora que você tiver que parar para pensar nisso,
é tempo perdido. A gente teria que simplificar isso aqui. Tem duas maneiras que a gente poderia simplificar isso aqui. O que você sugere, Lucas? O que a gente poderia fazer? Eu pensava em fazer, ao invés do while, um while one, e Uhum. daí deixar no final, depois do scanf, usar se x for menor que zero, break. Perfeitamente. É o que eu faria também. Vamos fazer isso aqui depois no final. Tem uma outra solução que a gente pode usar aqui. Vamos supor que você não gosta de usar break. Inicializar x para zero e fazer a soma em cima do scanf? Não, isso me parece gambiarra. Você teria que, por que eu estou É, fazendo ele zero? Não. mas outra eu não tenho ideia. A gente pode usar uma flag. Sim, vamos tipo, Ah, acabou, justo. acabou. E aí, essa é uma coisa que a gente vai até fazer assim, ó, usar uma flag, acabou. E aí, eu vou até mostrar desse jeito, porque é comum a gente fazer essa estrutura aqui. Acabou igual a zero. Se x é aquilo, tudo bem. Se não, acabou, vira 1. E aí, eu dou um do while enquanto não acabou. É comum a gente fazer isso aqui, na verdade, porque às vezes você faz uma flag, você coloca a flag dentro do laço, você inicializa a flag, e toda hora que você entra no laço, eu quero saber, será que é a última vez que eu tenho que executar esse negócio? Então você seta a flag e roda as coisas do laço. No final do laço, se ninguém mexeu na flag, então não aconteceu nada, então é hora de acabar. Aí eu acabo, certo? É uma estruturinha que é bem comum a gente usar esse tipo de estrutura para sair de laços complexos. Você quer saber, sei lá, vamos supor, você está lendo informações e enquanto você conseguir fazer em progresso, você vai continuando, vai continuando, continuando. Tá? Aí fala assim, eu marco uma flag, olha, teve progresso? Não. E aí, trabalha, 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 trabalha. Conseguiu progresso? Marca que teve progresso. E aí, continua trabalhando. No final, você fala, teve progresso nesse laço? Teve. Então, faço de novo. Até que chega uma hora que você marca que não teve progresso, passa por todo mundo, ninguém avança com nada, você sai do laço. Então, é uma estruturinha comum. Essa daqui resolveria o nosso problema. Você concorda, Lucas? Concordo. Essa flag resolve o nosso problema. Mas não acho que fica bom. Aí você tá torcendo um monte de coisa aqui e tal. Eu acho que realmente, nesse caso, o que eu faria seria um while 1, olha só, um while 1, e aí eu vou fazer se x menor que zero, break, e aí soma. Eu faria o programa desse jeito. Aí eu não preciso do acabou mais, né? Beleza? Nesse caso aqui, o break me parece perfeitamente ok. Tá dizendo assim, olha, toda hora que você chega num laço e ele começa com um IO1, tá dizendo assim, cara, ele tá começando o laço e ele não faz ideia ainda do como é que ele vai sair desse laço. Ele tá entrando nisso daqui com fé. Vai com fé que alguém um dia vai quebrar esse laço aqui pra gente, tá bom? E beleza, aí você entra no laço, aí você vai fazendo as coisas, aí de repente você faz os testes. Agora eu consigo saber se eu saio do laço ou não. Bem, você já consegue saber? Já. Nesse caso é bem simples. Assim que eu li o X, eu vou conferir se eu tenho que sair do laço. O X é menor que zero? Sim. Aí eu quebro o laço. Se não, eu somo e leio de novo. Certo? Essa estruturinha aqui é tranquilinha de fazer. É comum de você achar coisas desse tipo. Isso daqui combinado com o break, então fica belezinha. E aí, de novo, o que a gente sabe aqui, nesse ponto. O que a gente sabe nesse ponto aqui, Lucas? Necessariamente x menor que zero. Mas na verdade a gente sabe duas coisas, né? A gente sabe que ou zero é verdadeiro, certo? E a gente sabe Aham. que zero verdadeiro não é verdade. Que o zero é o contrário da condição do while, correto? Ou x é Uhum. menor que zero. Agora, zero nunca é verdadeiro, ok? Então, necessariamente, x é menor que zero. Então, repara, nem ficou tão complicado assim a lógica, né? Tudo bem, Lucas? Tranquilo. Feliz com essa solução?
Vamos terminar essa gravação aqui com uma outra coisa que é comum vocês acharem em programas em C. E agora a gente já consegue entender o que, que é que ele faz. Existe uma outra forma de você fazer laço infinito que é assim, ó. Com for. Aqui, inicialização do for, ela é opcional. Eu não preciso colocar inicialização. É o que eu fiz aqui, certo? Sem inicialização. A condição é 1, que vai ser sempre verdadeira. E o incremento também é opcional. Eu não preciso colocar o incremento. Então eu posso colocar desse jeito, certo? Dá para omitir o 1 também. Pode ser tipo dá. só for, ponto, vírgula, ponto, vírgula. Dá sim, cara, dá sim. Eita, é muito Você louco fez isso. um spoiler aí bonitão, tá? Mas vamos de boa. Destruiu Você a revelação. Você destruiu a plotline que eu tinha aqui, que era para falar que eu podia tirar o 1 ali também. Mas tudo bem. Então, na verdade, repare, isso aqui virou. Isso aqui esse for é igual àquele while que a gente tinha no lugar da condição. A condição era 1, veio aqui para o lugar da condição do for. Mas eu posso fazer, como o Lucas nos adiantou, eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Se você pegar um for que não tem condição, é como se você tivesse colocado um 1 ali, certo? Um for que não tem condição, ele é sempre verdade. Então esse carinha aqui compila e ele tem exatamente o mesmo comportamento. Certo? Com isso, bem, eu acho que isso aqui é uma coisa que é bizarra de você encontrar. E aí qual que você usa? While 1 ou for desse jeito aqui? Você escolhe, tanto faz. Eu já vi usar dos dois. Quando eu tenho que usar alguma coisa, eu uso while 1. Mas as duas são exatamente iguais, e aí você escolhe qual que é a sua preferência. Tudo bem? Ok.